e hoje. E aí, como era português, eu achei tranquilo estudar sem ser assistindo aula, sabe? Uhum. Mas quando tiver aula mais específica, assim, eu vou ter que dedicar um tempo realmente a procurar aula. Inclusive, vou fazer uma sugestão para quando a gente estiver estudando, se a gente encontrar a aula certinho, colocar no grupo, dizendo, gente, tal aula no planejamento é aula tal no estratégia, sei lá, acho que facilita para todo mundo. Bacana, uma boa sugestão mesmo. Uma boa. Mas está sendo bem legal, estou gostando muito, e o fato de ter o link já do caderno do Tech lá, nossa, fica muito bom. Nenhuma mentoria tem isso, mas as mentorias que eu fiz, assim, é como eu falei, quando me perguntaram qual que era o diferencial que eu acho que é da minha mentoria, é que a gente consegue unir a pessoalidade com os cadernos de questões. Tipo, as mentorias que você encontra no mercado que tem cadernos de questões, não tem essa pessoalidade, não tem encontro ao vivo, assim, não tem contato direto com o aluno no WhatsApp. E eu sei o quanto faz diferença as duas coisas, tanto os cadernos de questões prontos, quanto esse contato com o coach, com o mentor. Então, por isso que eu fiz questão de realmente unir as duas coisas. Cadê o Gustavo? Mas eu fico muito feliz que você esteja gostando. Sim, inclusive eu berrei horrores no WhatsApp. Gente, eu acho uma maior bocado que eu fico aprendendo gírias de todos os lugares. Eu adoro o sotaque de vocês. E meu sotaque, ele tá ficando cada dia mais misturado, porque eu sou capixaba, que não tem sotaque, mas tô morando em Goiânia, então tô pegando uns goianismos. Tudo bem, assim, tá desligado o áudio. Tá boa? Pode falar, Jean. Oi, Helena, boa noite, tudo bem? Noite. Tudo certo, e você? Tudo certo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa reunião de hoje é para quem não está em reta final, correto? É isso? É Tá porque bom, eu vou apresentar a plataforma, e aí quem está em reta final não precisa, não precisa assistir agora, pode assistir depois, porque não vai mexer na plataforma agora, entendeu? A não, perfeito, a perfeito. não ser que queira, mas eu sei que você está com uma situação Não, particular tô. aí, então Uhum, se você tiver muito, se você não puder participar agora, ou precisar ficar com a tua família, depois eu te mando gravado, não tem problema nenhum, tá? tá ótimo, eu te agradeço. Obrigado, então. Boa noite. Boa noite. Boa Abraço. noite para todos. Tchau. Tirar o som aqui. Gente, deixa eu só fazer um ajuste rápido aqui. Rapidinho. Só um minutinho que eu tô vendo um negócio aqui do pós-digital do TCR Rio Grande do Sul. E hoje a gente já começa. Laís entrou, pode falar, Márcia. Boa noite, Helena, tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo Tava, jóia. tava refletindo, né, se ia fazer a prova do TCR Rio Grande do Sul, você encontrou passagem. Eu nem vi ainda, não vi passagem, porque, então, Helena, eu estou na reta final também do TCU, né? Daí eu até ia falar para você, daí eu vou assistir depois essa live, esse meeting. Tá bom.
problema não. né? E eu vou procurar ainda ver direitinho, mas eu vou fazer sim, Rio Grande do Sul. Mas se sair o CGE São Paulo, daí eu vou dar prioridade para o CGE São Paulo. Assim, vou focar no estudo, porque é FGV, né? Daí vou focar para CGE. Tá, Tá beleza. bom? Tá, daí depois a gente conversa, então. Eu vou estudar agora. Tá, joia. Bom Tá estudo. bom? Beijo, fica com Deus, Tchau, tá? tchau. Você também. Beijo. Tchau, tchau. Então, gente, acho que entrou todo mundo que entrar. Só para vocês saberem, essa reunião está sendo gravada. Eu vou mostrar passo a passo para vocês. Não sei quem já entrou, quem ainda não entrou na plataforma nova, mas essa vai ser a plataforma na qual a gente vai executar a mentoria. E ela é uma plataforma que a maior parte dos mentores do mercado usa hoje em dia. Eu vou fixar o meu vídeo aqui para ficar melhor na gravação. Ela é a plataforma que a maior parte dos mentores hoje em dia usa no mercado, justamente porque ela é uma plataforma que, diferentemente da, por exemplo, Hotmart, Qlify e outros produtos, ela é 100% voltada para concursos públicos, para a área de educação, no máximo ali pega OAB, vestibular, e é só isso. Então, todas as funcionalidades que existem nela, elas foram pensadas para o concurso público. Eu vou tentar passar por todas as funcionalidades que existem atualmente na plataforma, mas vocês podem me interromper a qualquer momento e depois eu vou compartilhar esse vídeo com todo o pessoal, vou subir ele direitinho na plataforma. Todo o curso que existe hoje na Hotmart está sendo migrado neste momento para a Tutory Hub, porque a Tutory Hub e a Tutory normal, que é onde fica o planejamento de vocês, eles são integrados, eles conversam, então eu vou poder botar muitos links de aula, links de materiais, de PDFs que eu for desenvolvendo para vocês, então vai ficar muito bem integrado. Eu estou, assim, dedicando todos os meus dias à mentoria de vocês, porque não só porque vocês merecem, mas porque eu acredito muito nesse projeto, e porque eu quero que vocês sejam aprovados, eu quero que vocês saiam da mentoria com o objetivo plenamente alcançado e que vocês saiam o mais rápido possível da mentoria. Por que eu falo isso? Porque eu quero que vocês sejam aprovados rápido. Então, a minha metodologia dentro da mentoria, vocês vão perceber que ela é um pouco diferente de outros mentores, mas ela é justamente pensada naquilo que eu vi no mercado de mentoria, nas mentorias que eu fiz, e o que eu penso que poderia ter sido aprimorado nas mentorias que eu já tive contato, que eu já vi como é que funciona. Então, pegando toda a minha experiência como estudante, como vestibulanda, que a minha metodologia de estudo ela foi aplicada desde lá atrás. Eu não digo assim que eu passei em 2 anos e pouco. Eu levei 25 anos para passar, que me idade hoje, porque eu pessoalmente acredito que a gente não constrói um resultado de estudo dessa forma quando a gente começa a estudar para concurso. Eu acho que ele vem de lá de trás, da nossa criação, dos nossos hábitos. Então, essa é uma convicção que eu compartilho. Então, todo o conteúdo, toda a metodologia que eu fui aprimorando desde lá atrás, até quando eu investi conhecimento, investi dinheiro, tempo, vendo que só uma mentoria que me passasse as metas de estudo não era suficiente. Se fosse isso, todo mundo que pagasse uma consultoria passaria, e essa não é a realidade hoje. Passa quem consegue unir justamente os 4 pilares da aprovação, que é o que eu acredito, que são bem-estar, atenção, mentalidade e planejamento. O que a gente vai trabalhar aqui hoje é muito ligado ao pilar do planejamento, que é exatamente as metas que vocês vão fazer a cada dia, o ajuste fino que a gente vai fazer no cronograma de cada um, pensando nos objetivos primários, secundários. Quem assistiu as aulas lá na Hotmart sabe o que é isso. Objetivo primário, só retomando, para quem porventura não tenha assistido. O objetivo primário é aquele concurso que você fala, nossa, é o meu sonho. Então, por exemplo, meu objetivo primário era ser auditora do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Objetivos secundários. Eu fiz a prova de auditora do TCU, fiz a prova de técnico da CGU,
fiz a prova, muitas provas depois de técnico, analista do Ministério Público de Contas, de Santa Catarina, auditor da CGE de Santa Catarina, auditora de diversos tribunais de contas pelo país. Então, esses são objetivos secundários. Então, assim, dever de casa, para quem ainda não fez. Eu sei que vocês preencheram um formulário, que lá vocês marcaram várias provas, vários órgãos, na verdade, concursos que nem estão previstos, como é o caso, por exemplo, do TCE Goiás, TCE Espírito Santo, mas vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês qual que é o objetivo primário e qual que é o objetivo secundário de vocês, né? E aí trazendo diversas provas. Algumas pessoas colocaram lá no formulário outras provas, até mesmo fora da área de controle, mas isso é muito importante para ter visão, para conseguir visualizar o objetivo. Tipo, quando eu me imagino aprovada, eu me imagino onde, fazendo o quê, em qual lugar. Inclusive, por isso que eu passei aquele áudio para vocês, um podcast de 7 minutos, explicando justamente como é que funciona o trabalho no dia a dia de um tribunal de contas, tá? E então a gente vai trabalhar muito hoje o planejamento, mas eu gostaria realmente que quem não visualizou, que não assistiu às aulas da comunidade, que é o nosso curso gravado, né? Que vá lá, consuma todo o conteúdo, me passa o feedback, fala, Helena, gostei dessa aula, Helena, essa aula aqui pode melhorar, Helena, você me explica isso, eu vi lá no curso, mas eu não entendi, vamos fazer junto, eu estou muito à disposição de vocês, como eu disse, eu busco responder todo mundo bem rápido, no privado, no WhatsApp. Vocês vão ver que vai ter um canal de dúvidas também na plataforma, mas pelo WhatsApp chega mais rápido para mim, sempre na parte da tarde, da noite. Eu mando uma resposta, eu falo, pode me cobrar se eu não responder, se eu não passar o que vocês me pediram, podem me cobrar à vontade. Eu estou aqui à disposição e quanto mais vocês me acionarem, igual a Yasmin falou, melhor vai ficando a mentoria. Porque eu pessoalmente acredito que a pessoa que melhor conhece a mentoria depois do mentor é o próprio aluno, se não mais. Porque é o próprio aluno que está ali executando as tarefas, explorando todas as funcionalidades. O mentor, ele dá o direcionamento. A não ser que ele estude junto. Pode ser que em algum momento eu estude junto com vocês. Igual já falei com alguns aqui, eu tenho um desejo que no momento está um pouco adormecido de ser procuradora de contas, mas hoje eu estou mais realizada como mentora mesmo. Mas pode ser que eu faça um planejamento para procuradora de contas e quando tudo da mentoria estiver rodando 100% e tudo estiver bem automatizado, como vai ficar, eu estou trabalhando para que fique o mais rápido possível, eu estude junto com algum de vocês para ser procuradora de contas. Aí a gente cria nosso próprio planejamento e execute. E aí vai ficar melhor ainda. Mas no momento é o feedback de vocês, são as sugestões de melhorias, é vocês falando no grupo, vocês marcando lá no Instagram, vocês me aperreando, como disse a Yasmin, ou o Gustavo, igual, oi, Helena, sou eu de novo. Não tem por que pedir desculpa, gente, pode me acionar. Então, assim, aqui a gente vai trabalhar o planejamento, mas eu gostaria muito que vocês buscassem as aulas da plataforma, da comunidade, para trabalhar esses outros pilares que são muito importantes. Eu vou sempre trazer um pouquinho deles para vocês, tanto no grupo quanto nas minhas outras formas de comunicação, né, no YouTube, ali no Instagram, no meu dia a dia, igual postei, vim direto da academia, só fiquei mais apresentável um pouquinho para vocês, mas vim direto para academia, porque se eu digo para vocês não deixarem de fazer exercícios físicos, né, buscarem equilibrar o equilíbrio emocional, psicológico, físico mesmo, em termos de composição corporal, de alimentação, de ingestão de água, eu tenho que ser a primeira pessoa a dar o exemplo. Então, gostaria muito que vocês cuidassem dessa parte também. Para quem não viu, mandei lá no grupo contato de psicóloga e nutricionista. Não porque ninguém tá doido, tá, gente? Não é isso. É porque eu realmente acho que faz diferença. Foram coisas que fizeram diferença no meu processo de estudo, desde lá atrás, desde o vestibular, quando eu estava sentindo muito sono durante o dia. Às vezes a gente está sentindo sono e a gente acha que é preguiça. E, na verdade, não é. Às vezes pode ser uma falta de uma vitamina, pode ser ali um hábito de sono que você precisa melhorar, às vezes é um nutricionista que vai te passar uma recomendação, uma psicóloga que vai ajustar uma crença limitante que você carrega,
uma situação familiar que você precisa de apoio para conseguir lidar. Muita gente me relatou muitas coisas pessoais, que eu não vou citar aqui, mas por isso que eu mandei no grupo tanto o contato do psicólogo quanto do nutricionista. São profissionais que têm valores super acessíveis, então, assim, vale a pena o investimento, porque não adianta você ter a melhor mentoria, o melhor curso, o melhor sistema de questões, mas chegar no dia da prova com a mentalidade completamente quebrada, com a sua capacidade de foco atencional extremamente reduzida. Então, vale a pena investir nisso, nem que seja num período ali, um pós-prova, mas eu sempre recomendo que quanto mais cedo a gente investe nisso, menores são os danos colaterais. Então, igual às vezes eu falo com meu marido, eu falo, Renan, vale muito mais a pena a gente ser disciplinado e treinar todo dia do que depois eu, Helena, ter que pagar um valor mais alto do que eu pago na mensalidade do CrossFit para pagar uma massagista, uma massoterapeuta para destravar as minhas costas de estresse, entende? Então, é muito mais barato o custo da prevenção do que de você reparar um dano colateral. Então, recado dado, tá, galera? Vou partir agora para a apresentação da plataforma. E só ressaltando, vocês podem me interromper e perguntar. Yasmin, Laís, que já mexeram lá dentro, podem adicionar também, acrescentar alguma coisa que perceberam que eu não falar, que eu passar batido. Se vocês verem, por exemplo, que eu estou naquela mesma página, nessa página também dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, vocês podem ligar o áudio e falar, não tem problema nenhum, tá? Então, vou começar aqui. Yasmin, você quer falar o que você achou da plataforma, do curso? Alguma aula te chamou a atenção? Que você gostou mais? Como eu disse, né? Eu comecei a estudar pela plataforma ontem. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei a seguir as metas diárias, né? Lá tá bem direitinho a quantidade de tempo prevista para aquele tópico, o assunto e o que eu achei mais legal, que foi o caderno já do TEC. E aí eu procurei seguir o período de tempo estabelecido, passei um pouco em alguns, é natural, né? Eu estou estabelecendo esse ritmo ainda, mas achei muito bom e estou bastante animada, assim. Por agora, por esses 2 dias, eu estou bem satisfeita com a plataforma, ainda estou explorando, mas espero que eu continue conseguindo seguir aí nesse ritmo. E o curso da comunidade? Você acessou? Você assistiu às aulas? Ah, sim, do Hotmart, né? Isso que eu estava perguntando, na verdade. Se meu você... Deus, me desculpe. Não, tranquilo. Me desculpe, assisti, achei muito bom, muito engrandecedor, aquela parte dos pilares, né? Também de você observar o seu objetivo. Eu acho que quando nós estamos conectados com o nosso propósito, essa palavra até é um tanto clichê, né? Mas com o nosso objetivo, nos ajuda a nos manter firmes nos momentos em que bate aquele cansaço, bate aquela desmotivação. E, enfim, achei as aulas ótimas, as técnicas também, tudo muito bom. Acho que você tem uma didática muito boa, a gente se sente próximo. E isso é o mais bacana, assim, essa proximidade. Que bom, fico feliz. E quando você não gostar de alguma coisa, você pode falar também. Quando alguma coisa não estiver funcionando, quando você vê que alguma coisa pode melhorar, tá? Aqui a gente vai construindo juntos. Bom, gente, primeiro passo dentro da plataforma. Primeiro, parabéns pela decisão de vocês de estarem aqui. Vocês fizeram um investimento alto para estar aqui e eu reconheço isso. Então, meu objetivo aqui, minha missão vai ser entregar o melhor para vocês. Então, o primeiro passo é quando você entra dentro da mentoria e você preenche tudo aquilo que eu te passo no pós-assinatura, pós a sua compra da mentoria, o seguir um passo a passo. Então, você preenche um formulário que se chama ficha do auditor, e quanto mais detalhes você coloca dentro desse formulário, melhor a gente vai dar andamento aos próximos passos. Depois que você preenche esse formulário e me passa seu e-mail, eu também te envio uma planilha diagnóstica. Para que serve essa planilha?
Essa planilha, ela serve para você e eu termos em mente os assuntos que você já estudou. Porque eu sei que você pode ser iniciante, eu sei que você pode ser um aluno intermediário, eu sei que você pode ser um aluno que mudou de área, que estudava para tribunais, mas depois agora está migrando para a área de controle. Então, a gente tem que sinalizar os assuntos já estudados, porque isso vai ser ótimo para ajustar o teu cronograma, mas para você também poder sinalizar assuntos que já estudou dentro da plataforma e não ter retrabalho. Porque às vezes você vai entrar na mentoria na terça, mas no domingo passado você acabou já fazendo um estudo de uma matéria que vai vir na quarta para você. Então, às vezes, você pode adiantar o teu lado, tá? Então, o primeiro passo, depois que você preenche a planilha diagnóstica e me apresenta o formulário, é chegar esse e-mail aqui para você, no e-mail que você cadastrou. Então, aqui vai chegar no e-mail que você cadastrou, parabéns, você já pode iniciar os seus estudos, comunidade de aprovados, né? E aí você vai vir aqui e iniciar meu plano. Se você não localizou esse e-mail ainda, pode ser que ele esteja na tua caixa de spam. Então, é bom conferir. Então, a gente vem aqui em iniciar meu plano. Aí vai mudar para aqui no caso, eu já fiz o cadastro, mas eu vi um cadastro inicial. Aí você vai botar o seu e-mail, depois vai pedir o seu CPF. Só fazer um teste para mostrar para vocês, com o e-mail que eu ainda não usei. Aí, se você não tiver localizado o e-mail, ou seu e-mail diferente, ele vai apresentar essa mensagem aqui. Então, só voltando aqui para dar certo, compartilhar certinho com vocês. Então, aqui, você vai botar a sua senha, criar a sua senha. No cadastro inicial, ele vai fazer algumas perguntas para você. Vai pedir que você coloque a quantidade de horas que você pretende estudar cada dia. E aí você vai colocar ali conforme a semana, conforme a tua realidade atual. E vai colocar também quando você pretende iniciar os estudos. E aí, a Yasmin foi uma das primeiras pessoas que me fez uma pergunta muito importante, que é, Helena, eu coloquei no cadastro a quantidade de horas que diz respeito a essa semana que eu tô. Mas se alguma coisa mudar na minha rotina, porque às vezes as coisas são muito dinâmicas, eu posso alterar isso? Sim, você pode alterar isso a qualquer tempo. E sempre que você alterar, eu vou sugerir que você faça um replanejamento. Porque aí a plataforma, se ela não atualizar automaticamente, a gente faz esse replanejamento e vê conforme vão. E as suas metas, elas vão ser ajustadas automaticamente para a tua nova rotina semanal, para os seus novos horários, tá? Então, isso é muito importante. E é bom que você altere e me comunique quando você alterar. Porque, a depender da alteração da tua rotina, eu vou ter que mexer no tempo máximo de estudo por disciplinas, ou no tempo mínimo, em quantas disciplinas no máximo você pode ver por dia. Então, algumas alterações a gente vai ter que fazer juntos. No momento, tudo está permitido para vocês. Então, vocês conseguem alterar tudo junto comigo. Isso também vai depender do que vocês responderam lá no formulário. Porque tem perfil de aluno que gosta de ter essa liberdade de falar, Helena, hoje é um dia muito ruim para mim, aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal que eu não estou bem para estudar, eu não quero fazer a meta de matemática financeira, porque eu já estou num dia ruim, então eu já não quero estudar uma disciplina que eu detesto. Então, hoje eu preferi fazer uma meta de estudo de uma disciplina que eu tenho maior afinidade. Pode ser? Pode, mas tem aquele aluno que já sabe, que já se conhece, e sabe que tem uma tendência a procrastinar, a postergar, a autossabotagem. Então, pode ser que, se for o seu caso, de ser esse perfil de aluno, e aí foi aquela pergunta que eu coloquei lá no formulário, você prefere ter autonomia ou você prefere ter metas muito bem definidas para um terceiro? Então, isso a gente vai conversando. E aí você pode virar para mim e falar, Helena, eu prefiro que você
deixe as minhas metas congeladas. Eu prefiro que você não me dê permissão para mexer nas minhas metas, para replanejar, para passar uma disciplina para outro dia. E aí eu falo, então tá bom, então vou alterar a configuração para você. Mas no momento você pode alterar tudo, tá? Então é bom que você saiba disso. E aí, gente, ó, eu vou falando o que for me vindo aqui na mente, que eu achar mais interessante de mostrar no início, e depois a gente vai complementando com o que eu for lembrando também. Então, começando aqui, a gente tem o cadastro aqui no canto direito, tá? Que vai estar o teu nome. E aí, a primeira coisa importante que você saiba é que você pode também editar o seu cadastro a qualquer tempo. Então, vamos vir aqui em editar cadastro. Aqui vai ter o CPF, o teu nome. Você pode alterar o seu nome. Ah, Helena, por que que você quer que eu altere o meu nome? Porque isso você não sabe ainda, tá, Yasmin? Porque tem um ranking de desempenho entre os alunos. Esse ranking, até onde a gente sabe, é algo que os alunos gostam. Mas se vocês não estiverem gostando, achar que rola uma comparação ali que não é saudável, uma coisa que desestimule, eu posso considerar remover. Se a maioria de vocês quiser que eu remova, eu posso remover o ranking, não tem problema. E esse ranking, você consegue configurar aqui, ó, mostrar meu nome nos rankings, ou prefiro usar um pseudônimo. Não está aparecendo aqui a opção para vocês, mas você pode configurar o pseudônimo, ou se você quiser ainda, se você achar que é melhor para você, você pode alterar o seu próprio nome. Aí só me avisa, ó, Helena, mudei meu nome para concurseira motivada. E aí teu nome vai aparecer sempre como concurseira motivada dentro da plataforma, tá? Então aqui pode mudar o celular, igual a Luana me pediu, Helena, eu acabei de passar meu número profissional, você tem como alterar meu celular para o pessoal? Sem problema. Isso acontece, porque tem muita gente que tem atividades paralelas de estudo, e tudo bem. Aqui, a outra configuração importante que vocês precisam saber é que a plataforma, ela vai mandar e-mails, notificações para vocês quase que diariamente. Então, se esses e-mails, por padrão, os alunos gostam dos e-mails, porque manda e-mail de parabéns, você cumpriu sua meta, mas também manda e-mail de puxão de orelha, de fulano, o que está acontecendo, por que você não cumpriu sua meta. Então, se você não estiver gostando desses e-mails, você pode registrar aqui que você não quer saber informações importantes para não receber os e-mails, tá? Aqui é a alteração de senha, celular, nome, nascimento, é importante que coloque também para eu te mandar uma mensagem de aniversário. Então, esse aqui é o cadastro que pode ser alterado a qualquer tempo. Aqui você consegue remover sua foto, colocar uma foto. Eu vou gostar se você colocar uma foto sua, porque aí eu vou ver sua carinha fofinha, igual a Yasmin colocou. Foto dela criança, fofíssima. E consegue ver a validade do seu plano. Aqui eu coloquei um aluno teste, né, no caso. Coloquei o nome da minha mãe. Mas aqui você vai ver até quando é válido o teu plano. Eu coloquei a validade de vocês de 4 meses, justamente pensando que a gente teve um período de adaptação e que muitos aqui estão em retas finais. Então, eu estou dando esse benefício para vocês de 4 meses. E aí, quando acabar o plano, vocês vão conseguir ver aqui, eu vou mandar mensagem para vocês também, para a gente poder renovar a mentoria. E aqui é o plano de estudos ao qual você está vinculado. Então, no momento, a grande maioria de vocês está vinculado a esse plano aqui, Tribunais de Contas e Controladorias, núcleo duro com questões. Então, quando isso for alterado, e vai ser muito em breve, porque como eu estava falando com a Maria Clara, a gente vai fazer várias subdivisões. A gente vai ter a turma do CGE São Paulo e CGU, e dentro da turma da CGE São Paulo e CGU, a gente vai ter a subdivisão, vai ter o planejamento de quem faz para a área de correção, de quem faz para a área de finanças e controle. Então, dentro de, às vezes, de um mesmo edital, por exemplo, TCR Rio Grande do Sul, a gente vai ter a turma do cargo de oficial e vai ter a turma, o plano do auditor Ciências Contábeis, que tem uma distinção entre as disciplinas, conteúdo programático, estudo da prova.
Então, nós vamos fazer toda essa personalização. E você pode ver a qualquer momento ao qual plano você está vinculado. Helena, consigo mudar de plano sozinho? Não, você precisa me avisar. Se você quiser mudar o seu plano completamente de um concurso para outro, você precisa me avisar, principalmente se você tiver em pós-edital e você tiver uma mudança de planejamento. Então, isso você precisa me avisar, e aí eu que troco para você, eu que te vinculo a um plano. E vale dizer também que a gente só trabalha, no momento, com planos voltados para áreas de controle. Então, gente, depois do cadastro, a segunda informação mais importante aqui é que você tem as notificações. Então, tudo que eu mandar de notificação para vocês vai aparecer aqui. E tem também a sua experiência, né? Então, aqui tem, por exemplo, 0 XP, 14, 8 dias, 100 XP, 7 dias. Aí aqui tem o ranking do Expert, por exemplo, em primeiro lugar tá vindo Yasmin, seguida da Laís, Gustavo, João Vitor, que são as pessoas que usaram mais ou menos a plataforma. E a ideia aqui é que quanto mais é que vocês usem o máximo possível a plataforma da mentoria e tenham ela como um grande parceiro nos estudos mesmo. Que o estudo de vocês vai estar super registrado aqui. Então, passando para as outras funcionalidades, a gente tem aqui a minha carinha, que é um portal de ajuda. Então, vem aqui, replanejar atrás. Deixa eu dar um zoom aqui. Replanejar atrasos, porque o que acontece? Quando você não termina a meta do dia, ela fica registrada como um atraso. Você pode agendar uma pausa, que pode ser o caso, por exemplo, de uma licença maternidade. Ah, Helena, minha filha vai nascer. Ou senão, Helena, eu vou tirar férias com meu marido. Eu tô com uma demanda muito intensa do trabalho, eu preciso programar uma pausa. Isso vai ser bom. Aí você me avisa com antecedência que a gente programa essa pausa, eu autorizo essa pausa, e a gente pausa o teu cronograma enquanto você precisar, para não ficar registrando como atraso. Pode trocar seus horários, você pode querer terminar em uma data específica, por exemplo, o teu planejamento pode estar programado para terminar na sexta-feira anterior à prova, mas às vezes você quer terminar na quinta-feira antes da prova, porque você vai sair de Boa Vista e você quer chegar em Brasília no dia anterior, você passar o dia viajando, então você não vai ter condição de estudar na sexta. Então, você quer terminar antes, então você pode colocar uma data específica para terminar o teu cronograma, e a própria plataforma vai colocar para você, Keliane, então você precisa terminar, você precisa estudar tantas horas a mais por dia para você conseguir terminar nessa data específica, né? Personalizar matérias, que você consegue mexer nas matérias que você está estudando ou não, sinalizar assuntos já estudados e rever assuntos do plano. Pode falar, Keliane. Você levantou a mão? Você levantou por engano? Pode abrir o microfone. Já fui atendida. Obrigada, Helena. Ah, então tá. Qual que era a tua Obrigada. pergunta? Não, era para explicar como era essa pausa, mas eu já entendi. É que neste momento mesmo eu estou de atestado médico, eu fiz uma cirurgia, Melhoras. mas ficou bem claro. Obrigada. Melhoras. Mas se você não tiver cadastrado ainda na plataforma, igual eu tô vendo que você não cadastrou, o teu plano não começou ainda. Não começou. Tá bom. Então você não precisa fazer essa pausa justamente porque você não fez o cadastro ainda na plataforma. Tá? Então, gente, aqui o menu da aba esquerda vai ser o segundo melhor amigo de vocês. Então, aqui a gente tem o principal, que são as metas diárias, que é o que você precisa se preocupar para fazer no dia. Deixa eu botar aqui para baixo para ficar melhor. Então, aqui, da forma que eu programei, aqui a gente consegue ver o dia que a gente está, né? Aqui tá para terminar os estudos no dia 1º de novembro de 2026. Mas eu desde já vou avisar vocês
Por exemplo, a Yasmin estava ficando assustada, porque o cronograma dela estava planejado para terminar em 2027. Por quê? Porque para a plataforma, todos vocês entram como alunos que estudam meio que numa velocidade intermediária. Mas o que eu vou recomendar? Que vocês estudem na maioria das matérias, a não ser aquelas que vocês tenham muita dificuldade, como matéria de exatas, uma TI, uma análise de dados, que vocês personalizem para a velocidade expresso. E eu vou mostrar como fazer isso aqui. Porque aí vai seguir um padrão de 60 a 90 minutos por meta de estudo, que é um tempo que eu julgo bom. O que eu não recomendo? Vocês passarem mais de 2 horas por cada matéria, por cada meta. Porque depois desse tempo, o estudo já fica muito maçante, a gente fica extremamente desestimulado, então não recomendo que passe de 2 horas por disciplina. Então, aqui, eu botei 2 matérias, 3 horas de estudo, 3 horas de meta, né? E aí que tem exatamente qual que é a disciplina, o assunto que vai estar estudado. Esse assunto, ele geralmente vai seguir exatamente o que é previsto de conteúdo programático dentro dos editais. Aí, o que eu vou fazer? Quando for pré-edital, e vocês podem me cobrar isso, quando for pré-edital, eu vou buscar o edital exatamente que veio dessa forma para vocês poderem se matricular no curso correspondente no Direção, no Estratégia, ou na outra plataforma, no Gran Curso, se vocês utilizarem, enfim, para que vocês possam encontrar essa correspondência de uma maneira mais fácil entre o assunto que vem aqui e a aula que está no curso de vocês, tá? Então, vocês podem me cobrar isso. Aí, aqui vem a orientação de estudo. Geralmente, vai vir um textinho aqui, para cada assunto, e vai vir um link de questões, tá? Aqui é sempre o link de questões. Aí eu vou configurar para colocar aqui, resolva estas questões, e uma orientação. E aqui é o lembrete de anotar, de revisar e praticar questões. Aí, dentro da plataforma, a gente tem algumas funcionalidades muito interessantes. Primeira é o caderno. Você pode fazer um caderno de português. Dentro de cada meta, você pode manter esse caderno aberto, abrir uma outra guia e registrar aqui tudo que você achar importante dentro daquela meta. Isso vai variar entre anotações de videoaula, coisas que você achou importante dentro do PDF, até mesmo questões que te geraram dúvidas e você viu ali um bizu de um colega que comentou nas questões ou o comentário do professor e achou interessante e quer levar para o teu caderno. Isso é essencial, gente. Dentro da minha metodologia, da forma que eu ensino, que eu julgo ser a melhor para vocês, é muito importante que você crie um material de estudos personalizado seu. Isso aqui pode funcionar como um caderno de erros, em que vocês vão registrando tudo aquilo que chamou a atenção de vocês dentro daquele estudo, ao resolver questões. E aí, você pode editar também ao longo do tempo e retirar, porque no início é normal que a gente ache que tudo é importante. Então, depois, com as revisões, a gente vai vendo o que não é tão importante assim, o que já está consolidado, e vai removendo, tá? E aí que você pode grifar, sublinhar, itálico, colocar em tópicos, bullet points, mudar a cor, mudar a fonte. Então, é bem legal. Taxado também. Isso aqui é bem interessante. Isso é importante também. Aqui você está vendo o caderno da tua meta. Mas depois, eu vou mostrar mais abaixo, você consegue ver todo o seu caderno com tudo que você anotou, tá? Helena, não gostei desse caderno. Onde você me recomenda que eu faça? Recomendo que você use o Google Docs, ou o Notion, ou o OneNote. O OneNote, eu confesso que eu nunca usei, então não vou poder te dar um suporte
sobre como mexer nele. Mas tanto o Notion quanto o Google Docs, se você quiser experimentar e para fazer o seu material de revisão, eu tenho um modelo de material de revisão tanto no Google Docs quanto no Notion. Vou disponibilizar para vocês. Podem me cobrar, que eu mostro exatamente como fazer. E no Notion já tem uma aula gravada em que eu mostro como usar o Notion, disponibilizo meus materiais de revisão também para que vocês usem como base e para construir o de vocês, para aproveitar o que foi igual, o que ainda tiver atualizado. Mas podem usar também essa funcionalidade dentro da própria plataforma, que aí vocês conseguem ver tudo num lugar só, ou o OneNote, que alguns alunos já falaram que estão usando e que gostaram. Então, essa seria a primeira funcionalidade. Aqui dentro, a gente tem opções de cronômetro, que eu acho bem legal. A gente tem um Pomodoro de 30 minutos, que começa a contar aqui, quando você coloca. Aí são 5 minutos de pausa, 25 minutos de estudo. Aí aqui dá pause. E clicando 2 vezes, ele volta. Quando você clica o Pomodoro, então, seja de 30 minutos ou de 60 minutos, ele já vai contabilizar como hora líquida de estudo. Então, para quem gosta, como é o caso do meu marido também usa essa mesma plataforma nos estudos dele, e ele gosta muito do Pomodoro. Então, para eles funciona bem. E funciona muito para quem tem TDAH, e é normal isso, tá, gente? Não falo como demérito, não. Ou Pomodoro de 60 minutos, que se você estuda 50 minutos e pausa 10. Eu prefiro esse modelo de 50 minutos de foco e 10 minutos de pausa do que o modelo de 25 minutos. Por quê? Porque com base no que eu já estudei sobre neurociência da aprendizagem, a gente demora um certo tempo para conseguir entrar num estado de foco. Então, com um Pomodoro de 25 minutos, às vezes, o que pode acabar acontecendo? Você começa a estudar, aí você leva cerca de 10 a 15 minutos para realmente entrar no foco, e depois te resta só mais 15 ou 10 minutos de estudo antes da próxima pausa. Então, se você tiver, tenha sempre essa autoanálise em mente. Vá testando o que funciona para você. E num tempo geral, assim, numa perspectiva mais geral, o tempo que a gente consegue focar mesmo, ficar dentro de uma mesma disciplina, é estimado, em média, pela ciência, como 90 minutos, que são chamados de ciclos ultradianos. Então, por isso que eu recomendo, não passe de 2 horas, não passe de 120 minutos. Depois de 1h30, eu já acho que fica cansativo demais, o foco fica muito prejudicado. Porque o nosso foco, gente, é assim, você começa, aí você cai um pouquinho, que é o modo focado, modo difuso. Aí volta aqui um pouquinho, modo focado, difuso. Só que com o tempo, você começa, isso aqui está muito linear, né? As entradas em modo difuso, a distração, ela vai ficando bem espaçada. Só que com o tempo, você vai fadigando e você vai entrando e o espaçamento entre as distrações continua, vai ficando cada vez menor. Por isso que eu recomendo muito que você faça sempre uma autoanálise, vá registrando. E aí, gente, estou aproveitando esse momento com vocês para passar orientações de início, porque eu sei que muita gente está começando, está tendo o primeiro contato comigo agora, então nunca me ouviu falar disso. Então, o que eu sempre recomendo? Quando você for começar o estudo, quando você começar o primeiro Pomodoro, começou, sentou para estudar, você vai ver que vai vir muito pensamento na sua mente. Tem que comprar banana, tem que limpar a caixinha das gatas, tenho que cancelar aquela compra, 1000 coisas. Aí o que você faz? Você pega um papel, e essa técnica é chamada de brain dump, que seria uma coisa tipo lixo mental, que significa que você está tirando aquelas coisas da tua cabeça, da tua mente, e está colocando no papel. Gente, podem testar, é batata. Quando você coloca no papel, aquele pensamento para de te perturbar. Então façam isso. Vocês vão ver que vocês vão fazer isso. Vocês vão fazer 1, 2, 3 anotações e depois o foco vai vir. Você vai parar de pensar em coisas aleatórias, tá? Então, é isso que eu recomendo.
Ah, Helena, eu não gosto desse Pomodoro. Tá bom, não tem problema. Você tem duas opções. Você pode usar o aplicativo aprovado app. Vou até abrir aqui para vocês verem como é que é, porque tem gente que não conhece. Você vem aqui, aprovado app. Esse primeiro aqui, ele é um cronômetro. Aí ele fica contando na plataforma aqui, ele tem aplicativo de celular também, então vocês podem usar pelo celular para registrar horas de estudo que vocês, porventura, façam sem acesso ao computador. E aí você vai, começa a contar o cronômetro, você coloca disciplina por disciplina, pausa, e aí depois registra na plataforma, tá? Ou você pode usar também uma técnica mais manual mesmo, comprar um cronômetro, mas eu sempre usei o aprovado app e sempre gostei. Então, voltando aqui para a página que a gente estava. E aí você tem essa opção. Lembrando, quando você clica no Pomodoro, ele já conta automaticamente, mas se você não for usar esses Pomodoros, esses 2 cronômetros aqui, você precisa fazer o lançamento manual. Então, você precisa colocar quantas horas líquidas você estudou. 1 hora e... vamos colocar aqui, e 9 minutos e 2 segundos, tá? Exemplo. Então, eu salvei. Então, isso vai ser importante, por quê? Porque essa plataforma, ela vai me permitir gerar para você, mensalmente, no final do mês, um relatório bem minucioso sobre tudo que você estudou. E aí isso vai depender muito da quantidade de dados que você lança na plataforma. Então, isso vai desde horas líquidas, questões, então é muito importante que você registre na plataforma tudo o que for feito. Então, tem as meninas, por agora, que já estão na plataforma, mas estão em reta final. Então, o que eu estou recomendando? Olha, então você vai fazer um lançamento manual do que você estudou. Porque se for uma coisa fora da meta também, tem como você registrar que você estudou fora da meta. Então, fazer sempre esse lançamento manual para que o relatório, no final do mês, seja o mais preciso possível, tá? Então, não esqueçam de registrar essas horas. E aqui a gente tem o baixar material. Como eu havia já falado para vocês, quando vocês se clicam em baixar material, vai direto para o link do Direção, que é o curso que eu tenho parceria. Eu estou estudando maneiras de colocar exatamente o link de outros cursos, de repente, provavelmente do Estratégia, de uma maneira que fique legal para vocês. Porque eu sei que muita gente já assinou, tem assinatura vitalícia do Estratégia. E eu não gosto muito disso, de vincular vocês a um material. Mas eu realmente vou sempre recomendar aquilo que eu acho melhor. E vocês analisam dentro da possibilidade de vocês. É igual no curso TCU, eu indiquei 2 cursos de discursivas. E cada um escolheu o que achava melhor dentro das suas possibilidades financeiras, tá? Então, eu sempre vou dar esse grau de liberdade para vocês, mas sempre vou também recomendar o que eu acho melhor. Falar, olha, gente, sinceramente, isso aqui eu acho que vai mais atrasar do que atrapalhar, que é o caso que hoje eu acho em relação aos PDFs do Gran Curso, e que concursos, tipo, eu acho que não dá para você ficar sem tech. Por exemplo, tech concurso é uma coisa que eu falo, olha, não dá para a gente desenvolver sua mentoria de uma forma que você tenha resultados se você não tiver o tech concurso. Essa é a minha única ressalva, assim, em relação ao material, ferramenta que eu faço. De resto, vocês têm liberdade para escolher, mas sempre recomendo, aproveitando também o ensejo, que antes de fazerem qualquer compra, você de material, de ferramenta, vocês me perguntem antes se eu tenho cupom, porque eu tenho cupom de muita coisa, tech concursos, direção, resumos OneNote, OneNote ainda não tem, mas já pedi, TI Descomplicada, TI Total, Escola de Exatas, Concurseiro Fora da Caixa, Resumo Radegones, então tem outros materiais, Discursivo na Prática, os cursos do Alan Jefferson, então assim,
sempre me perguntem antes, porque é muito possível que eu tenha cupom. E se eu não tiver, eu vou pedir cupom para vocês também, sempre que vocês quiserem algum material. Mas, via de regra, quando você estiver logado no seu curso de estudos, né, no momento no Direção, que é o que eu tenho parceria, vocês vão aqui, abrir link Nova Guia, e ele vai te levar justamente para aquela aula. Então, por exemplo, Yasmin, que tinha me perguntado, Helena, que eu não estou conseguindo encontrar a aula correspondente. Yasmin, muito provavelmente, como eu vi aqui que direcionou para o curso do TCU, não está compartilhando com vocês. Então, assim, quando a gente clica aqui em baixar material, lá em baixar material, aqui na plataforma, na Tutory, a gente vai diretamente para o site do curso. Hoje está vinculado ao Direção. Então, quando você vê aqui interpretação de texto e codificação dos diversos tipos de mensagem, como está vinculado aqui ao curso TCU, muito provavelmente, Yasmin, respondendo aquilo que a gente conversou no privado, é porque está vinculado ao edital do TCU. Aí que eu vou te recomendar. Você pode me perguntar, Helena, não estou encontrando a aula. Me fala qual edital esse curso está vinculado. Aí eu vou te falar, olha, respondendo. Aqui está vinculado ao último edital do TCU. Então, você muito provavelmente vai pesquisar lá no teu curso, por exemplo, no Estratégia. Curso pré-edital TCU, e vai vir essa mesma estrutura de conteúdo, tá? Principalmente se você ainda conseguir pegar um curso pós-edital, porque às vezes eles tiram o curso da plataforma também, quando o edital já passou. Então, tem que ter atenção a isso. Quando você estuda, aqui vai estar sempre o tempo que é previsto para a meta, e você vai vir e coloca aqui, já terminei esta meta. Isso que é muito importante. Vai te dar um parabéns, você cumpriu essa meta. Aí que vai aparecer o quanto você já estudou e quanto você ainda vai estudar. Tem assuntos que realmente eu vou ter que subdividir em mais de uma meta de estudo, porque são longos. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vai fazer um assunto por meta. Ou em pós-edital, a gente vai aglutinar alguns assuntos, por exemplo, dentro de processo civil. A gente vai colocar numa mesma meta para vocês estudarem a lei da ação popular com a lei da ação civil pública, porque são leis relativamente curtas, que vocês conseguem estudar juntos e o tempo pós-edital é curto. Então, isso vai acontecer algumas vezes, tá? Então, aqui, ó, aqui vai sempre avisar quando você já pode falar, Maria. Helena, nessas 2 horas que está aí, seria, no caso, assistir a aula ou ler o PDF e a resolução das questões, seja do TEC ou da direção, porque lá no próprio direção, quando você coloca mais para baixo, tem o assunto, né, e tem questões dele mesmo. A gente responde as do TEC, responde da direção, ou só responde as do TEC? Eu recomendo que você resolva as do TEC, porque do TEC você vai registrar ali quanto você errou, quanto você acertou, e você vai ter os comentários dos alunos. No direção, salvo engano, você não tem comentários dos alunos, só tem comentário do professor quando tem. Então, e no TEC, eu tenho certeza que o filtro está atualizado, porque a gente atualiza com frequência. Então, por exemplo, nesse filtro, que está nessa questão aqui, nesse link aqui de português, tá 2025, 2024, entendeu? CESP e FGV, que são as bancas mais recorrentes nos concursos da área de controle. Não sei como tá isso no direção, podemos até ver junto aqui, mas eu recomendo que você faça pelo TEC, porque... E aí, fazendo no TEC, ele já... Porque tem aí, com certeza você vai mostrar, tem a abazinha das questões, que você consegue, né, fazer o seu rastreamento de quantas questões você fez. Então, no caso, já é como se fosse conectado. As questões que eu fizer no TEC, ele já vai aparecer aí para mim? Não. Eu fiz, ou errei, ou acertei?
no TEC vai aparecer para você, mas você vai ter que pegar esses dados que vão aparecer para você no seu TEC, na página do TEC, e lançar aqui na plataforma. Entendeu? Entendi. Entendi. Aí, por isso que eu tô falando. Se você quiser fazer, por exemplo, aqui dentro de português, tem as questões para fixar. Se você quiser fazer, tranquilo, você pode fazer e pode contabilizar. Você pode fazer uma anotação paralela num post-it, colocando. Só que aqui Mas, por dentro. exemplo, se você clicar aí na setinha que tem a interpretação de texto, que ele vai aqui onde está vermelhinho, você pode ver que ele tem as questões comentadas e tem uma lista de questões aí. Ah, sim. Ah, Aí eu fiquei em dúvida se a gente pega, também faz essas e faz junto com o do TEC, mas no caso já posso ir direto para o TEC, né? Então, fazer as questões lá. tenta dar prioridade ao TEC, e se você ainda tiver tempo, você faz aqui dentro de direção, tá? Sempre aqui dentro de lista de questões. Tudo dentro dessas 2 horas. Isso, exatamente. Aí aqui, voltando para essa aba, você vai ver que você tem como colocar que você ainda não acabou o assunto, que você precisa de mais tempo. Então, aqui, quando você clica que você precisa de mais, ou que você já estudou o assunto e não precisa de mais tempo. Então, quando você coloca que quer mais tempo, ele, por padrão, não sei por que isso não aconteceu, mas era para ele te perguntar aqui quanto tempo mais você ia precisar. E aí, quando ele te pergunta quanto tempo mais você precisar, você registra. E você registra se você quer fazer naquele dia mesmo, porque às vezes, é só mais 10 minutos. Tipo assim, tô com muita dificuldade nesse tema, quero fazer mais 10 questões aqui da direção, preciso desse tempo só para acabar. Aí você coloca, sei lá, meia hora para você terminar aquelas questões do direção, por exemplo, ou para terminar uma leitura, para ler uma jurisprudência. Aí você coloca para meia hora naquele dia mesmo, ou se você quer que ele passe para outro dia. Aí, nesse caso, permite entrar, Daniel, aqui. Aí, nesse caso, ele vai colocar na tua semana, tá? E aí, se você estudou algo fora do planejado, é muito importante que você informe aqui, tá? Aí vai colocar disciplinas, né? Que são as disciplinas que estão dentro do seu plano. Já puxa aqui. Eu vou tirar uma foto para mostrar para vocês, porque não, nessa forma que ele não compartilha. Aí eu mando lá no grupo. O assunto e a modalidade de como que foi o seu estudo. Então, aqui, por exemplo, às vezes, vocês estudaram jurisprudência por fora, ou vocês gostam de um livro, ou vocês estão fazendo uma faculdade, que está dentro da faculdade, o caso do Felipe, por exemplo. Dentro da faculdade eu estudei tal matéria para prova. Aí você estou lá na biblioteca da sua faculdade. Aí você bota aqui. Resumo, redação, prova. Vocês podem colocar tudo aqui, tá? Por exemplo, hoje, no plano de vocês, ainda não tem as métricas discursivas, mas vai ter. Então, quem já quiser ir treinando discursiva, pode colocar aqui. Que é redação discursiva, tá bom? E o tempo. E a incluir. Gente, eu vou só pegar uma água, porque aqui tá muito seco, tá? Mas eu já volto. 2 minutos, tá? Se vocês quiserem aproveitar, para o banheiro, pegar água também, eu espero.
Voltei, gente. Vocês têm alguma pergunta até aqui? Tudo certo? Posso seguir? O pessoal já voltou? Alguém dá um oi aí. Sim, beleza. Aí, aqui, como acabou que ficou no plano 2 disciplinas seguidas, eu já dei essa orientação lá no grupo, mas reforçando aqui, a gente sempre tem que. Você não precisa estudar o português normal e o português avançado. Você pode escolher uma ou outra disciplina. Português normal vai te direcionar a, aos assuntos normais dos editais de português. E o português avançado, no momento, ele foi configurado como provas completas de português recentes. Então, por exemplo, aqui foi TCE Goiás, TCE Pará. A gente juntou duas provas e colocou para vocês realizarem, tá? Então, mesma coisa aqui. Aí terminei a meta. Vamos ver se ele vai perguntar. Eu vou querer mais perto. Não sei porque ele não está perguntando mais tempo. E aqui, gente, esse foi o menu das metas diárias. O segundo menu mais importante, que vocês vão visualizar bastante, é o resumo da semana. Vocês vão conseguir ver por padrão a semana atual e a próxima semana. Não mais que isso, tá? Mas se alguém quiser ter uma visão geral do cronograma, pode me pedir que eu envio. Mas não vai ficar dessa forma, porque essa forma, cada um vai ver de um jeito, de acordo com o que você colocar. Por exemplo, por que tem mais metas aqui no domingo do que na segunda? Porque eu coloquei que eu vou conseguir estudar mais tempo no domingo. Então, por isso que aparecem mais metas aqui, tá? Então, voltando aqui para a semana atual, vai aparecer as metas que vão aparecer para você são sempre as metas de estudo, tá? Porque eu não gosto muito da metodologia não acho que funciona, a metodologia de revisão de 24, 7 dias, 30 dias, e em vez de aparecer o que foi cumprido. E aqui, como eu falei para vocês, a gente consegue trocar as metas de lugar. Passar de uma semana para outra, aí vai sempre botar aqui atividade atualizada, atualize a página. Enfim, então dá para fazer todo esse tipo de replanejamento, tá? Aqui, questões. A gente não vai usar essa aba, porque isso aqui seria um lançamento manual de questões, a não ser essa parte aqui, lançamento de questões. Quando você fizer questões por fora e você quiser cadastrar aqui dentro das disciplinas que você estuda, tá? Aí vai usar esse menu aqui de questões. Em meu desempenho, a gente tem algumas opções. Progresso do plano. Então, aqui, a gente vai acompanhar o progresso naquele plano de estudo, exatamente. Aí pode acontecer que a gente... por que esse menu aqui, exatamente do progresso do plano, é importante? Porque, no momento, a maioria de vocês está num plano pré-edital. Então, esse plano aqui, Tribunais de Contas e Controladorias. Mas muito em breve vocês vão migrar para um plano pós-edital. Então, vai mudar isso aqui também. E aí, aqui a gente consegue ver quanto a gente já estudou de cada disciplina que está prevista para esse plano e o progresso geral do estudo também. Aqui, essa barra ela não está preenchida porque só de português eu só estudei 2%, né? Como eu falei, é um menu teste. E quanto dentro de cada assunto também a gente já estudou. Então, aqui deu 44% desse assunto aqui de português.
mas a gente consegue ver tudo que está dentro do planejamento, tá? Tipo, todas as disciplinas, todos os assuntos dentro de cada disciplina. Isso aqui é importante também, já vou adiantar para vocês que dentro da minha metodologia, a cada mais ou menos 4 assuntos dentro de cada disciplina, eu coloco uma tarefa de revisão. Aí, quando não aparecer quais tópicos você precisa revisar, vocês podem usar esse menu aqui de progresso do plano para ver quais assuntos já foram estudados. Então, por exemplo, aqui, dentro de raciocínio lógico, dentro de... Peraí. Aqui dentro de português, quando eu passar de 1, 2, 3, 4, 5... Na sexta tarefa de português, na sexta meta de português, vai aparecer para mim revisão dos tópicos anteriores. Eu estou ajustando tudo para que já fique a disciplina, exatamente os assuntos dentro desse menu de revisão aqui. Eu só tive que tirar porque tinha assuntos extremamente extensos juntos. E aí a plataforma não aceitava mais de 500 caracteres. Aí eu tive que tirar tudo e deixar seco, assim, revisão dos tópicos anteriores. Mas, por enquanto não ajusto isso, vocês podem se localizar por meio desse menu de progresso do plano e ver os assuntos que vocês já estudaram por aqui. Então, aqui tem tudo. Passando adiante, a gente tem aqui o perfil dos estudos. Tá vazio mesmo. Eu vou mandar no grupo alguns exemplos de como que isso fica depois que a plataforma é alimentada. Mas vocês vão ver horas de estudo, assuntos do edital por disciplina, percentual que você já avançou, horas de estudo, horas de resumo, horas de revisão. Se vocês fizerem revisão por fora do planejado, vocês também podem inserir horas de exercício por fora. Aqui, cumprimento do plano, 0%, etapas por disciplina, tá? Aqui a gente tem tempo de estudos. Você está na semana 1, quantas horas você já fez, quantos dias de estudo você tem. Então, quando você estiver desmotivado, não, mas lá na frente, não hoje, né? Você olha para isso aqui, você olha que você já fez, estudou tantos dias, já estudei 30 dias, estudei 45 dias, já estudei 70 dias, tá? E eu quero que vocês estudem comigo por muito tempo, mas o menor tempo possível dentro do tempo normal que se leva para alcançar a aprovação. Aqui a gente tem horas líquidas, que é o que foi cronometrado, tá? Aí aqui tem as horas líquidas que de cada um de vocês fez. Aqui, onde tem estrelinha, é você. Então, Yasmin vai ver com a estrelinha dela mesma aqui, a fotinha linda da Yasmin, criancinha, que gracinha. E aqui histórico do cronômetro, tá? Que é exatamente o que você estudou, aqui deu só uma tarefa, e o assunto que você estudou, que é o cronômetro detalhado. Como eu disse, quando a gente usa o cronômetro, automaticamente a plataforma já entende como uma hora líquida e registra isso. Por isso eu estimulo vocês a utilizar o cronômetro da plataforma, mas que não se, caso não utilizem, façam o lançamento manual por fora, tá? Seguindo adiante, a gente tem aqui dentro, ainda dentro de meu desempenho, a gente tem aqui a nossa performance, tá? Aí tem, como eu falei, tem o ranking geral na semana e tem o ranking específico. Qual é a diferença do ranking geral para o ranking específico? O ranking geral pega todos os alunos da mentoria. O ranking específico pega somente os alunos que estão vinculados àquele mesmo plano. Como no momento todos estão vinculados ao mesmo plano, eu vou fazer essa distinção ao longo dessa semana, principalmente para quem já está direcionado para CGU e CGE e TCR Rio Grande do Sul.
Aí a gente vai ver rankings diferentes para cada plano de estudo, tá? Por fim, em meu desempenho, a gente vai trabalhar com resultados de simulados. No momento, a gente não tem nenhum simulado em prática, mas para o TCE Pernambuco e para o TCU, nós disponibilizamos muitos simulados. E aí eu vou estudar qual que é a melhor maneira de colocar os simulados dentro da plataforma, tá? Seja em PDF ou por link de questões mesmo. E aí a gente vai poder fazer um ranqueamento de resultados de simulados, para vocês terem noção de dentro dos alunos de mentoria, se vocês estão conseguindo manter o passo, né? Ou não. E como eu falei, vocês podem desabilitar para o nome de vocês não aparecer no simulado. Mas, gente, acostumem-se com isso, porque olho na vaga, resultado é assim, e vocês podem ter certeza de que quem vai estar nas cabeças das listas de resultados, de classificados, de nomeados, muito provavelmente está acompanhado por uma mentoria, pela minha ou pela mentoria de outros profissionais, de outras empresas, mas com certeza está com mentoria, tá? Isso eu asseguro, a grande maioria dos aprovados fazem mentoria, tá? Então, aqui dentro de meu desempenho, essa é a última opção. E aqui dentro de meu plano, o que eu vou pedir para que vocês façam assim que acabar essa aula. A gente consegue vir editar matérias. Então, aqui dentro de editar matérias, a gente precisa definir quantas matérias a gente vai estudar por vez. E aí, por padrão, está configurado 99 no máximo. Mas pode ser que você seja o estilo do aluno que você fala, Helena, eu não dou conta de 10 matérias por vez, de 16 matérias. Eu só dou conta de 5. Aí, tudo bem. Então, você mesmo vai conseguir ajustar para ser 5 matérias por vez. E, lógico, você sempre pode consultar. Você pode sempre me consultar. Helena, o que você acha? Considerando a minha rotina, você acha que eu estudo quantas matérias? Eu vou te falar. Yasmin, estudo tantas matérias. Aí eu vou consultar a sua planilha de diagnóstica, ver quanto você já estudou e te passar esse número, tá? E aí sempre colocar salvar. Então, aqui a gente pode remover as disciplinas, igual eu falei. Não precisa colocar 2 português. A gente vai estudar ou português normal, se você quer revisitar todos os assuntos, quer pegar ali todo o beabá, ou português avançado, se você já tem uma base de estudo em português e quer partir para a resolução de provas completas, quer fazer um tipo de estudo reverso, que é o que grande parte das mentorias recomendam para provas da FGV, que, como às vezes as questões vêm de forma muito aleatória, que às vezes a melhor forma de você estudar em pós-edital para a FGV é fazendo provas na íntegra, para ver exatamente a estrutura de prova que você vai, e de questões que você vai se deparar no dia da prova. Então, eu vou colocar aqui como se eu fosse uma aluna que está estudando para TCS no geral, que eu acho que é a realidade da maior parte das pessoas, e é o que eu recomendo. Eu não recomendo que você comece a estudar pensando assim, Helena, eu quero só CGU, Helena, eu quero só TCU. Eu até falei isso no Instagram hoje. Eu recomendo que você pense em ampliar ao máximo as suas possibilidades, as provas que você vai fazer, porque assim você acelera o seu tempo até a aprovação. Quanto mais você se limita geograficamente, a tendência é que mais tempo demore, né? Principalmente se a gente não estiver falando do Distrito Federal, se a gente estiver falando de um estado específico, de uma região específica, tá? Então, é a minha recomendação. E aí, o que acontece? Para o TCU, a gente consegue fazer uma programação rápida. Por exemplo, se você estudar auditorias para os TCS, quando o edital do TCU para auditor se tornar mais concreto e a gente tiver que estudar os manuais de auditoria do TCU, a gente consegue fazer esse estudo em pós-edital, de boa. Mas, para os TCS, é melhor que a gente já comece a estudar em pré-edital o conteúdo programático de auditoria que é cobrado para a TCS no geral, sem os manuais específicos do TCU.
Porque vocês concordam comigo que para uma pessoa que vai fazer um monte de TCE, não faz sentido investir nesse momento em normativos que são utilizados somente pelo TCU. Então, por isso, que quando a gente, que nesse caso, nesse exemplo que eu vou simular com vocês, que todo mundo vai assistir gravado também, a gente vai tirar daqui a auditoria governamental do TCU. Então, eu vou colocar aqui em remover essa matéria. E a auditoria que é cobrada para TCEs, ela é um pouquinho diferente da auditoria que é cobrada pela CGU, que a gente está falando de controle interno. Então, eu vou remover também essa matéria. Então, repetindo, todo mundo que tiver como os objetivos mais próximos, objetivo primário, ou secundário, seguindo essa recomendação que eu falei de ampliar ao máximo as possibilidades, vai tirar, neste momento, a auditoria governamental, CGU, CGS São Paulo, auditoria governamental, CGU. Análise de dados pode manter, porque apesar de ter botado TCU aqui, ela também é cobrada nos TCS, é uma tendência, tá? E aqui, administração pública, CGU, CGE, porque também o edital da CGU, ele veio um pouquinho diferente da administração pública. Então, a gente pode remover aqui e ficar com a administração pública normal. Controle externo, TCU e TCS, não precisa estudar os dois. Neste momento, pode seguir aqui esse controle externo TCS, tranquilamente. A gente tira aqui do TCU um pouquinho. Tá? Então, isso aqui, cada um tem que fazer, quem tiver dificuldade pode me acionar. E aqui, a gente precisa também personalizar a nossa velocidade. Isso é muito importante. Quando por padrão, vocês entram na velocidade de estudo normal. Mas eu vou recomendar a vocês que tentem, pelo menos, entrar na velocidade expresso. Vou até tirar foto disso também para mandar lá no nosso grupo. E aí, a gente tenta sempre estudar nessa velocidade expresso, que ela vem com o tempo que eu planejei vocês estudarem cada assunto. E aí, se vocês sentirem necessidade, vocês podem voltar e colocar com calma. Onde vocês podem colocar com calma, se vocês quiserem, que é comum, que eu espero isso, dentro de um raciocínio lógico, dentro de uma matemática financeira, estatística, análise de dados, que às vezes vão ser matérias que naturalmente vocês não vão conseguir estudar dentro do tempo ali de uma janela de 60 a 90 minutos. Pode ser que vocês precisem de mais tempo nessas disciplinas, não tem nada de errado com isso, tá? Eu mesma, eu demorava 2 dias para fazer as metas dessas disciplinas que eu acabei de falar, e eu repartia, eu fazia parte um dia, parte no outro, porque eu tinha realmente muita dificuldade. E não vejam isso como algo que diminui vocês, mas vejam isso como uma dificuldade que vai ser superada, mas como tudo na vida, e que vocês são capazes de chegar onde eu cheguei, chegar onde todos os auditores chegaram, mesmo que vocês tenham dificuldade com essas matérias um pouquinho incomuns, tá? E aí, no final, é sempre bom salvar. Aqui, se você quiser, você pode reiniciar, estudo da matéria, começar do zero, ou continuar de onde você parou. Coloca aqui pronto, ele vai salvar. Então, aqui a gente vai ter que personalizar, remover isso aqui também, vai ter que personalizar aqui, ó, velocidade de estudo normal. E personalizando em todas as disciplinas, tá? Continuar. Se por acaso você também já tiver estudado algum assunto dentro da disciplina, o que você pode fazer? Você pode mudar a ordem dos assuntos. Então, aqui, por exemplo, na regra de 3 eu já estudei. Então, eu vou botar aqui para começar dentro, e porcentagem também. Então, eu vou colocar aqui para começar por juros simples, juros compostos, que são matérias que eu ainda não estudei. E aí, depois, eu posso colocar, vou colocar a regra de 3,
para eu revisar lá no final. Tudo bem, você pode fazer. Hoje você pode fazer isso. Quando que talvez eu não deixe essa permissão habilitada para vocês em pós-edital, que aí eu vou querer ter um controle melhor do estudo de vocês, para garantir que vocês cheguem o melhor preparados possível na prova, tá? Mas no momento vocês podem fazer esse tipo de edição, porque eu entendo que cada um está saindo de um ponto de partida diferente, tá? Mas eu vou dar o meu melhor para acompanhar bem de perto cada um de vocês, para a gente alinhar tudo isso juntos. E lembrando, vocês podem me aperrear a hora que quiserem, que eu vou estar à disposição. Só um minutinho, tá, gente? Vamos colocar aqui. Oi? Esses outros quadradinhos que tem aí, eu acho que tem estudo, aí tem resumo, revisão e exercício. Então, é porque, na verdade, a plataforma ela vem com uma configuração de você ter metas de resumo, metas de revisão e metas de exercício. Só que da forma que eu entendi melhor, pensando na minha metodologia e nas funcionalidades da plataforma, eu entendi por bem colocar tudo dentro da meta de estudo para vocês não se embolarem. E aí, dentro da própria meta de estudo, vocês vão fazer o resumo de vocês, o material de estudo de vocês, os exercícios e a própria revisão do conteúdo, ela é planejada por mim, tá? Por que eu fiz isso, né? Foi bom você ter perguntado. Por quê? Porque eu entendo que a melhor forma de você estudar é você fazer questões desde o início dos estudos. Então, muitas vezes, eu teria que colocar, e a plataforma, por padrão, ela só deixa você fazer, ela só vai te colocar uma meta de exercício quando você tiver finalizado a teoria. E como tem assuntos teóricos que são muito extensos, eu não queria limitar, não queria travar a resolução de questões de vocês, deixando só depois de vocês completarem toda a teoria. Então, eu preferi fazer dessa forma, neste momento, para que vocês pudessem fazer questões desde o início, sabe? Então, é isso, tá, Maria Clara? Por isso que tem essa subdivisão e por isso que está tudo desmarcado. Porque eu unifiquei todas essas etapas dentro da meta de estudo. Entendeu? Não, ok, tudo bem. Entendi. Mas assim, gente, como eu falei, a plataforma também é nova para mim, e então eu também vou aprimorar ao longo do tempo. Então, o feedback de vocês é muito valioso. E se de repente você achar melhor, Helena, eu quero que apareça meta de revisão, eu quero que apareça meta de exercício, quero que apareça meta de resumo, a gente pode programar isso também. Mas por padrão, vai vir sim. E se vocês precisarem de algum apoio nesse sentido, porque, por exemplo, o padrão de revisão da plataforma é 7 dias, 15 dias, quer dizer, 24, 7, 30 dias, né? E, só que eu, particularmente, como eu disse, eu não sou muito fã dessa metodologia, então, muito provavelmente, se você marcar aqui como revisão ativa, ele vai te colocar para estudar nessa sistemática. Mas aí a gente pode editar e colocar dias diferentes, tá? Pode colocar, de repente, só 15 dias, 30 dias, algo assim. Então, aqui, dentro de editar plano, a gente escolhe assim, quantas matérias por vez, a gente escolhe também aqui, pronto, salvar aqui no final, salvar.
Beleza. Aí o plano de estudos é atualizado e a gente confere as novas metas no resumo da semana. Então, sempre que a gente salva aqui, ele já vai atualizar automaticamente. Aqui, edição do ciclo de matérias, né? Aqui, a gente está lidando com essas matérias aqui. Então, quando a gente pode tirar algumas matérias do ciclo, tá? No momento, eu coloquei só o ciclo lá para vocês, não fiz essa subdivisão em ciclos, porque tem alguns mentores que fazem assim, em uma semana a gente vai estudar tais disciplinas, na outra semana a gente vai estudar outras disciplinas. Então, eu não fiz essa distinção, então vocês não têm que mexer nisso aqui no momento. Mas se tiverem que mexer em algum momento, pode deixar que eu vou orientar. Aqui, editar horários, que a gente podem ser trocados, então é aqui, né, e não no cadastro, na verdade, é aqui em meu plano, que pode ser editado, os horários a qualquer tempo, que aí vai entrar aqui com chatbot, e vocês vão poder salvar. E aí, por exemplo, você pode programar isso tanto para o próprio dia de hoje, ou mais para frente, tipo, a partir de semana que vem, que esse meu horário vai ser diferente. Então, você pode programar para ser só a partir de semana que vem, por exemplo. Que ele vai entender. Ainda dentro do meu plano, a gente tem a possibilidade. Lembra que sempre que você não cumprir uma meta, ela vai ser cadastrada como um atraso. Então, quando você não cumpre a meta e fica registrado o atraso, se você não colocar que você precisa de mais tempo, e se você simplesmente não cumprir a meta daquele dia, isso fica cadastrado como um atraso, e você vai, e aí você vai precisar fazer um replanejamento, né? Então, ó, sempre que você efetua um replanejamento, as suas atividades atrasadas são automaticamente colocadas em dia. Então, quando você faz esse replanejamento assim, o que ele vai fazer? Em vez dele te colocar para você dar andamento às suas metas, planejadas para aquele dia, ele vai puxar para frente aquilo que você ficou atrasado. Então, ó, a gente vem aqui em replanejar meus atrasos. Ó, aí vai falar que lembrar, atrasar o plano é normal, acontece com todo mundo, aconteceu comigo, então eu concordo com isso aqui. Posso prosseguir com o planejamento? Sim, pode. E aí ele volta para as suas metas diárias, depois de replanejado, né? No caso, não teve muita diferença, porque a gente não recadastrou nenhum atraso. E aqui, gente, isso aqui é muito importante. Quando tiver algum aviso que eu julgue pertinente, por exemplo, eu vou colocar, provavelmente, aqui no mural de avisos, o nosso link fixo de reuniões e as datas das nossas reuniões, informações importantes, início de planejamento de pós-edital. Então, sempre fiquem atentos aqui no mural de avisos que eu vou usar ele também para me comunicar com vocês. Mas nosso meio de comunicação prioritário vai ser o WhatsApp mesmo, neste momento. Só que eu sei que às vezes as coisas se perdem por lá, então tudo que eu achar muito, 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 muito importante, eu vou tentar colocar aqui no mural de avisos. Sinalizar assuntos já estudados, que é quando você marcar assuntos já estudados, você não vai aparecer método de estudo para aquele assunto. Então, ainda que você tiver estudado esse assunto, pense o seguinte: eu quero estudar esse assunto de novo. É o caso de muitos de vocês que já estudaram para concursos, mas não estudaram com aquele afinco, com a melhor metodologia. Então, não recomendo que marque como já estudado, porque quando você marca como já estudado, ele é retirado do teu plano, tá? E aí fica só com a meta de revisão e exercício e resumo. Mas como a gente não está trabalhando com essas metas específicas de resumo, revisões e exercícios, simplesmente vai sumir aquele assunto.
Então, não façam isso se vocês realmente não quiserem estudar aquele assunto, tá? Dentro aqui de meu plano, a gente pode rever assuntos do plano, né? Por exemplo, se você já estudou determinado assunto, mas você quer ver ele novamente, você coloca em reativar os assuntos que você marcou. E aqui só vai aparecer os assuntos que você já estudou, tá? Aqui dentro do meu plano, a gente tem a possibilidade de pausa, né? Pode ser tanto aqui por esse chatbot ou aqui. Vai te perguntar sobre a sua pausa do plano, né? Férias, motivos de saúde, pessoais. Isso aqui é importante. As pausas suspendem apenas as suas metas, mas o período contratado do plano continua correndo. Então, vocês que já deram início ao cronograma, eu coloquei 4 meses de plano para vocês. Então, a pausa, a gente, aqui na plataforma, ela vai ser entendida só como uma pausa de cronograma, mas o plano contratado vai continuar correndo. E aí, em relação à pausa do plano contratado, do período, a gente vai ter que conversar individualmente em relação ao motivo que você está dando essa pausa, tá? Aí eu perguntar o motivo, botar aqui saúde, por exemplo, para mostrar para vocês. Aí vai perguntar que dia que vai começar a sua pausa, né? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, vou fazer uma cirurgia daqui a 2 dias. Então, vou colocar aqui, dia 11/7/2025. E até que dia? Eu vou levar 1 mês para me recuperar. Vou botar aqui, 11/8/2025. Para retomar esse plano, é só remover essa pausa quando achar melhor. Aí aqui ela fica cadastrada como pausa. Aí, se você pensar, já me recuperei, já resolvi esse plano pessoal, é só vir aqui no mesmo menu, dentro de meu plano, e excluir a pausa, tá? E aí ele vai fazer o replanejamento. E aí a gente volta. Ajustar a data final, né? Aqui, quando a gente você pode testar várias datas finais do cronograma. Então, a plataforma permite que você faça várias simulações de prazo final, de terminar, desde que seja respeitado esse limite aqui de 12 horas. Então, aqui a gente vai fazendo vários testes. Vai entrar aqui, vai falar quantos horários, qual a média, sua média de carga horária por dia, por 7 dias. E aí, aí vai adicionar 30 minutos até o dia que você, por dia, até alcançar a sua data. Então, por exemplo, eu quero terminar o meu estudo até o final de 2025. Vou botar aqui 31/12/2025. Aqui, eu ia falar assim, esse cenário exige que você estude em média 8 horas por dia durante 7 dias na semana. Isso aqui, para mim, ficou inexequível. Eu vou até chegar, mas fica inexequível. Então, posso ajustar o seu cronograma para esses horários? Não. Melhor não. E aí, você vai ter que pedir de novo, né? Então, sempre você vai conseguir ir testando vários cenários. Sempre testando aqui datas específicas, tá? E aqui, em alguns casos, pode ser preciso uma análise mais detalhada. Então, às vezes, por exemplo, Helena, me embolei, estou em reta final, me dá uma ajuda, me dá uma luz. O que eu consigo remover de disciplina que você entende que são assuntos não prioritários para que eu consiga terminar na data prevista? Aí, siga essa orientação. Contate seu coach para auxiliá-lo nesse processo. Aí você entra em contato comigo e eu vou olhar e te ajudar na remoção de assuntos. Inicialmente, eu não gosto de tirar disciplinas inteiras, mas eu acho que a gente consegue, sim, nesse cenário, tirar alguns assuntos dentro de algumas disciplinas
para tornar o planejamento execuível até a data necessária, tá? Edital do plano vai mostrar o edital verticalizado com todo o tempo que está programado para cada disciplina, para cada assunto dentro do edital. Aqui você consegue ver todo o seu edital, seu plano de estudos verticalizado, que no pós-edital vai corresponder exatamente ao edital que você está seguindo e que eu uso para fazer esse planejamento, né, gente? Lógico. Inclusive, esse planejamento, vamos dizer, que esse planejamento ele foi feito com base na junção de vários editais recentes da área de controle, tá? Que eu usei como referência. Usei TCU, CGU e TCE Pernambuco, TCE Espírito Santo, que veio, e TCE Goiás, que veio mais completo em alguns pontos do que o TCE Pernambuco. Então, tive muito cuidado de buscar realmente o planejamento mais completo possível para vocês. Por isso, é natural que tem essa duplicidade de disciplinas, e que no início tem uma data de término muito distante. Edital verticalizado, e aqui o edital, aqui não tem edital vinculado, mas quando for um pós-edital vai ter edital vinculado. Materiais de apoio. Aqui eu vou cadastrar para vocês materiais de apoio. Então, por exemplo, eu tenho uma aula em PDF de jurisprudência aplicada aos tribunais de contas. A gente vai ter, por exemplo, parceria com o Revisa Zé para o TCE Rio Grande do Sul. Então, aqui no material de apoio, eu vou colocar os materiais que ele fornecer de reta final para o TCE Rio Grande do Sul. E assim eu vou colocando por assunto, dentro de cada disciplina, vai ter o material de apoio correspondente conforme a gente for elaborando isso, tá? Cadernos, aqui é onde eu falei que tem os cadernos de cada disciplina. Vocês conseguem ver sempre aqui juntos. Referências. Aqui são as referências de cada... Sempre que tem referência, eu coloquei referências a assuntos legislativos, principalmente, né? Normativos. E aí, essas referências, elas vão aparecer para vocês dentro da própria meta. Deixa eu voltar aqui em resumo da semana para ver se aparece alguma matéria normativa. Não, ainda não está aparecendo. Não. Não está aparecendo nenhuma referência, mas vai passar a aparecer dentro da meta diária para vocês. Vai ter aqui uma referenciazinha, que aí eu já coloquei os artigos que vocês precisam estudar, que correspondem àquele assunto, o número da lei, com o link do site do Planalto para facilitar a vida de vocês. Mas vai aparecer isso aqui clicável dentro da meta diária quando vier o assunto, tá? Então, eu realmente procurei fazer isso bem detalhado para facilitar ao máximo a vida de vocês. Metodologia é onde a gente vai colocar, onde eu vou colocar tudo que diz respeito à metodologia que a gente está adotando nesse plano de estudos. Pode ser que a metodologia varie um pouco do pré-edital para o pós-edital, para cada concurso, e aí eu vou fazer essa edição, tá? Aqui vai mostrar as matérias do seu plano. Aqui está mostrando que tem 5 matérias por vez, que foi o ajuste individual que a gente fez, né? Mas mostra que ao todo tem 23 disciplinas, né? De acordo com o que a gente removeu também. Ela fala sobre estudo teórico, sobre atividades de reposição, sobre Pomodoro, né? Explica certinho os Pomodoros, dá algumas recomendações aqui. Adaptação para 50 minutos de foco e 10 de descanso. Aqui, materiais de apoio, né? Falei que vou colocar materiais de apoio. Central de dúvidas. Aqui, vocês podem enviar as dúvidas de vocês por aqui, que isso vai ser interessante, porque a gente vai montar uma base de dúvidas, tipo perguntas e respostas frequentes. Então, isso vai ser interessante, tá?
E se for uma dúvida particular que você quer que não apareça, você tem que clicar aqui, ó, não mostrar essa dúvida na nossa base de conhecimento, tá? E aqui na base de conhecimento vão ter as principais dúvidas dos alunos matriculados no plano, tá? E aqui no inbox é para você falar diretamente comigo, tá? E aqui tem vídeos, eu não cadastrei no momento nenhum vídeo, mas essa própria gravação, ela vai ser colocada, vai ser inserida dentro dessa playlist de vídeos. E alguns outros vídeos eu vou recomendar, tipo aulas, playlists de reta final, revisões de jurisprudência, retrospectiva de jurisprudência 2024. Eu vou colocar playlists aqui dentro para que vocês possam consultar. Quando que eu vou recomendar para vocês consultarem essas playlists? Vou colocar a playlist do Spotify também, de músicas de fundo para estudar que eu gosto, sons binaurais, ritmos orgânicos, playlist motivacional. Eu tenho tudo isso, gente. Eu tenho absoluta certeza que vocês não viram ainda nem 50% de tudo que eu ofereço dentro do ecossistema que é a comunidade Aprovados, que envolve o curso, o grupo no WhatsApp, os subgrupos de pós-edital e muito mais coisa. Inclusive, é bom falar que a gente tem uma sala virtual de estudos no Discord. Então, por meio dessa sala virtual de estudos, vocês conseguem ver os outros alunos da comunidade estudando. Isso dá um senso de pertencimento muito legal, um senso de companhia, um senso de que você não está sozinho na jornada. Então, é muito bacana. O link dessa sala virtual de estudos atualmente está fixado dentro tá lá na descrição do grupo da comunidade no WhatsApp. Vou mandar o link da comunidade no grupo da mentoria dos novos auditores, para que vocês entrem lá também. Qualquer dificuldade de entrar, podem entrar em contato comigo, tá, gente? Era isso que eu tinha para falar para vocês, a plataforma. Então, a gente passou por toda a parte de cadastro, de meta diária, de resumo da semana, do desempenho, do plano de estudo, dos materiais de apoio, dos cadernos, referências, metodologia. E é importante que vocês saibam que cada dia mais, a gente não tem nenhum mês ainda de plataforma, desse novo modelo de mentoria, mas cada dia isso aqui vai estar mais alimentado, mais afinado, e é o feedback de vocês que vai tornar a mentoria cada dia melhor e alcançar esse objetivo que eu tenho, objetivo pessoal meu, que é fazer a melhor mentoria, se não de concursos que existe no Brasil, mas a melhor mentoria da área de controle que vocês já viram, tá bom? Então, eu agradeço muito a participação de vocês nessa aula expositiva. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem falar comigo, e eu vou disponibilizar a gravação o mais rápido possível para que as outras pessoas também possam assistir. Então, nesse momento, vocês podem tirar as dúvidas. Pode falar, Felipe. Apertei sem querer colocar um emojizinho no chat. Então tá bom. Alguém tem alguma dúvida? Ou quer conversar comigo, algum assunto? Não? Tá tudo certo? Deixa eu ver o chat. Muito obrigada. Amei. De nada. Tá tudo certo? Laís, Gustavo, Maria Clara? Tudo ok, eu só vou falar com você no privado depois para a gente organizar a questão lá né? Do ciclo, essas coisas, mas eu falo com você amanhã, porque já são 10 horas, você precisa dormir também. Preciso mesmo. Eu aperrei amanhã só. Tá bom. Amanhã à tarde a gente ajusta. Tá bom? Sim, tudo certo. Então tá, gente. Bons estudos para você no geral. Mas para hoje, bom descanso. Contem comigo para o que vocês precisarem. Obrigada. Beijo. Até semana que vem. Boa noite.